meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus. Vamos lá, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 diz: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Vamos parar por aqui. Os moabitas e os amonitas, esses eram os filhos do incesto das filhas com Ló, das filhas de Ló com ele. E esse povo deu um trabalho para o povo de Deus incalculável. E agora, esse povo, eles então viram uma pedra no sapato de Israel. Os inimigos que quando chegavam eles cresceram a tal ponto que quando eles iam, eles destruíam a cidade, queimavam os seus deuses, levavam o rei, com certeza, né? E acabavam com tudo, tomavam a cidade para si. E eles já haviam tomado algumas cidades em volta. E agora então eles partiram para Judá. E o Josafá era o rei de lá. Quando eles chegaram ali, eles vieram para pelejar mesmo, vieram para a luta, para a guerra contra o Josafá. E o Josafá, irmãos, ele não tinha praticamente condição nenhuma, era remota a chance dele vencer. Porque nós aprendemos duas coisas nesse versículo aqui. A gente aprende que nós não podemos esperar o problema crescer. Ele tem que ser sempre eliminado, irmão, na raiz. O problema iniciou, repreenda. Começou uma discussão no casamento, já vez de onde veio aquilo, já extermina logo. Porque senão aquilo vira um costume, daí a pouco dá nossa separação. O filho teve um comportamento estranho, rebeldia, começou já a responder, meu irmão, já pesquisa, já veja a fonte, já vai lá e já quebra aquele mal pela raiz. Porque quando cresce, isso vai tornar-se contra você. De tal maneira, irmãos, que aí você vai precisar de quê? De um milagre. É óbvio que o milagre Deus faz. Se eu precisar de um milagre, Deus vai fazer. Deus vai operar aquele milagre na minha vida. Mas eu preciso então exterminar o mal, enquanto ainda ele está iniciando. Uma coceirinha no braço, deu um carocinho pequeno, não é nada não. Daí a pouco, meu irmão, está o problema. Então nós temos que usar a nossa autoridade que Deus nos deu e combater, repreender, anular mesmo de vez o mal pela raiz. Mas enfim, chegou um certo momento que eles vieram então contra Judá. E o versículo 2 diz assim: Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Vejamos que eles já estavam cercados. Quando eles souberam da notícia, já não tinha para onde correr. É quando às vezes chega alguém e dá um recado para nós, ou a gente recebe um veredito, mas nós recebemos aquele veredito, não tem para onde correr, fazer o quê? Enfrentar o problema eu não tenho força. Correr também não tem jeito. O que fazer nessa hora? Aí é onde a palavra nos ensina aqui, igreja. A palavra mostra que
Quando Josafá viu aquela situação, a primeira coisa que houve, versículo 3. Então Josafá temeu. Vamos ler de novo? Então Josafá temeu. Irmãos, o medo faz parte da defesa do ser humano. Mas o ser humano não pode ser dominado por ele. Observem que o Adão, quando ele pecou, ele falou: Senhor, eu tive medo, por isso escondi. Ou seja, ele foi dominado pelo medo a tal ponto de não querer se apresentar diante de Deus. E querer se esconder atrás de uma figueira como se Deus não estivesse vendo. Então o medo faz parte da defesa, mas nós não podemos ser dominados por ele. O médico vem dar um veredito. Primeira coisa que vem no coração, o medo. Na época do Covid, como se tivesse passado, né, gente? Mas graças a Deus já eliminou bastante coisa, né? Agora, mas na época do foco mesmo, da contaminação, tinha gente que quando falava assim, seu teste deu positivo, você está com Covid. Para ela era o fim do mundo. Gente que morria mais de medo que com a doença. Tem um rapaz lá na sede de Cuiabá, que esse rapaz na sede de Cuiabá, ele trabalhava na emissora da igreja lá. E aí, devido à pandemia, a igreja decidiu parar a TV local. Então, foi só via satélite. Então, liberou, né, todos os funcionários foram demitidos. Aí ele saiu lá da igreja e foi procurar emprego na outra emissora. E conseguiu a vaga. Trabalhou na sede mais de 10 anos. Quando ele foi pediu um exame médico, o médico olhando os exames dele lá, olhou para ele e falou assim: ô fulano, você já teve Covid, viu? Ele caiu e desmaiou. O médico não falou que ele estava, falou que ele teve. Que ele caiu lá e desmaiou na mesa, no consultório. Para você ver como que o pânico, o desespero estava tomando as pessoas. E há pessoas que o que mata ela é o quê? É o medo. Irmãos, quando você recebe uma ameaça, um veredito, uma palavra, a primeira coisa que vem ao seu coração é o medo. Porque o medo é o inimigo da fé. E se você não vencer o medo, você não vai vencer o problema. Olha o que Jó disse no capítulo 3, versículo 25. Você já sabe que o Jó perdeu tudo. Não precisa eu contar isso para você aqui, né? Então vamos ganhar tempo. O Jó diz assim, Jó capítulo de número 3, verso 25. O que eu mais temia me sobreveio. O que eu tanto receava me aconteceu. O que veio sobre o Jó? O que ele mais tinha medo. Aí você pega as percas de Jó e você então faz o cálculo. Liga uma coisa com a outra. O Jó perdeu os filhos. O Jó perdeu toda a sua prosperidade. O Jó praticamente perdeu o apoio moral da mulher, dos funcionários. O Jó ficou doente. Aí agora, depois de tudo isso, ele declara: o que eu mais temia me sobreveio. Fruto de quê? Do medo. Fruto de quê? Do receio. Então, mulher, se você tem medo de perder o marido, pode ter certeza, o diabo vai trabalhar incansavelmente para tirar seu marido de casa. Se você tem medo de ver o filho no caminho das drogas, irmãos, o diabo vai trabalhar exatamente para levar o seu filho para as companhias que vai levar ele a tal caminho. Então, quando o medo vem, domina o medo. E como que eu domino o medo, pastor? Vamos ler de novo, versículo 3. Estou em 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá temeu. Mas o que ele fez? Como que eu vou vencer o medo? Buscando ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. Então, quando surgir qualquer coisa, busque a Deus. Coloque-se diante de Deus e vá buscar a Ele.
Meu Deus, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Antes dos meus filhos nascerem, eles já eram do Senhor, é o Senhor quem deu. Eu apenas administro, eu apenas cuido. Num tempo eu vou fechar os meus olhos, vou partir, eles vão ficar aí. Mas o tempo que eu tiver em vida, os meus olhos vão presenciar eles na sua presença e fazendo a sua vontade. Tem que buscar Deus. Porque quando você busca a Deus, você está demonstrando um temor, não de medo. Esse temor já é o respeito. Salmo 112 diz assim: feliz ou bem-aventurado, começa dizendo aleluia, né? Feliz é o homem, ou bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem o que, gente? Grande prazer. Não faça nada por obrigação. Faça as coisas para Deus com prazer. Você vem quarta-feira buscar pela família, não vem por obrigação não, vem por prazer. Eu vou porque se eu não for, minha família vai... Não, vem por prazer. Que Deus vai guardar a sua família. Que Deus vai atender a sua prece, a sua oração e vai lhes ajudar. Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer por prazer. Guardar o mandamento também tem que ser por prazer. E quais são os mandamentos que eu tenho que guardar? Há os mandamentos comuns, que é o que está em Êxodo capítulo 20, e há o mandamento que é pessoal. Então não basta você guardar apenas os mandamentos comuns. Você tem que guardar o mandamento pessoal. O que é o mandamento pessoal, pastor? Sai da tua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi um mandamento para quem? Para o Abraão. Deus não está mandando você sair de Cáceres. Foi um mandamento para o Abraão. Abraão, pega o seu único filho a quem você ama, e vai lá no Monte Moriá e sacrifica ele. Isso é um mandamento para quem? Para o Abraão, pegar o seu filho e sacrificar. Deus não está mandando nem eu, nem você fazer isso. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Guarda o mandamento. Mas isso eu já guardo, ok. Então você vai guardar um mandamento comum agora. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, vem e me segue. Isso é um mandamento para aquele jovem rico. Ele não quis guardar, mas foi um mandamento para ele. Então há mandamento que é pessoal. Ele é dado para você. E você tem que cumprir aquele mandamento. Às vezes é um jejum, uma oração na madrugada. Aí você rola na cama para a direita, para a esquerda, liga a televisão, liga o celular, mexe nisso, mexe naquilo. Ainda tem a cara de abençoado de falar assim, tem ninguém online na hora dessa. Meu filho, Deus está despertando para orar. É o mandamento pessoal naquela madrugada para você dobrar seu joelho. Aí liga a televisão, não tem nada que presta. Pega o celular, não tem nada que presta. Mas aquele que está te acordando, está te esperando para falar com ele. Isso é um mandamento pessoal. Vocês entenderam sim ou não? O pastor veio aqui e fechou o altar. Não quer dizer que toda igreja de Cáceres tem que fechar. Isso é algo que Deus falou comigo. Não quer dizer que o pastor lá do Jardim, lá do Cidade Nova, lá do DNR, tem que fazer o mesmo. É algo que Deus colocou no meu coração. E eu então estou fazendo, não que eles não possam fazer. Então entenda que quando você tem um prazer em guardar os mandamentos, você não está fazendo por obrigação, você está fazendo por prazer. Vejamos o que diz o versículo 2. A sua descendência será o quê? Poderosa na terra. E a geração dos justos será o quê, gente? Tá. Então entenda que o medo vem para tentar nos dominar, mas se eu vencer o medo, guardando os mandamentos, buscando a Deus e tendo respeito à palavra de Deus, tendo prazer em fazer as coisas de Deus, então a palavra está me mostrando que a minha geração será abençoada.
Houve uma mulher na Bíblia Sagrada, está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Essa mulher, a Bíblia diz assim, ó, que ela foi, capítulo 4, versículo 1, ó, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo, o que, gente? Temia, respeitava o Senhor. E veio os credores para levar meus filhos para serem escravos. Mas a palavra diz que se eu temesse a Deus, os meus filhos seriam abençoados ou seriam escravos? Seriam poderosos ou seriam escravos? Então o que ela fez? Ela foi até o profeta e falou para ele: o profeta, só vim aqui porque a palavra diz. Os meus filhos estão sendo levados para ser escravos. E a palavra diz que a minha descendência será poderosa. Aqui, que poderoso é esse que está indo trabalhar sendo escravizado. Então, quando você teme a Deus, você aproxima primeiramente dele, e aí depois você busca ele, é claro, para vencer o medo, e vencendo o medo, Deus te dá as instruções. Vamos lá voltando lá para 2 Crônicas, capítulo 20. Pode ser que não dê para a gente ler tudo, mas vamos até onde der. Versículo 4. E Judá se ajuntou para quê, gente? Para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades e Judá vieram para buscarem o Senhor. E o que Josafá fez? Pôs-se em pé diante da congregação. Irmão, nós temos uma responsabilidade muito grande em não se prostrar. Nós somos aqueles que temos a obrigação de estar de pé por nossa família, por nossa casa. Se a gente cair, imagine os nossos filhos. Se você cai, imagine a família. Como é que fica? Então ele se colocou em pé na congregação, versículo 6, e ele disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Irmão, quando você for buscar a Deus, já dá o recado para o diabo na sua oração. Josafá já iniciou a oração dizendo: Deus, na tua mão há força, na tua mão há poder, e não há quem possa resistir. O que é que está na sua vida, que na sua oração você já vai dar na cara de Satanás, dizendo: diabo, eu estou falando com meu Deus agora, meu Deus é grande, é poderoso, e essa enfermidade não pode resistir ao meu Deus, este problema não pode resistir ao meu Deus, essa situação que me prende não pode resistir ao meu Deus. Nós temos que dar o recado ao inimigo quando nós estivermos nas nossas orações. Você dizer: esse problema que está perseguindo meu filho, meu marido, minha casa, não vai resistir ao poder de Deus. E nessa oração já ficou o recado. Agora ele vai então falar com Deus acerca do que estava acontecendo. E sabe o que nos chama muita atenção aqui? Quando ele vai então falar com o Senhor Deus, ele então diz assim, no versículo 12, ele fala assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Às vezes eu não sei o que fazer. Na minha oração eu estou sendo sincero com Deus. E ele falou com Deus: Senhor, eu não tenho força diante dessa grande multidão. Tem problemas que quando você vai falar com seu vizinho, com seu amigo, você usa a fé. Ele pergunta para você: ei, como é que você está? Olha, graças a Deus eu estou bem. Estou bem mesmo. Ah, precisar de nós? Não, ok, amigo, eu te procuro sim, mas pode ter certeza, eu estou bem, graças a Deus está tudo ok. Mas quando você chegar diante de Deus, você está diante do Pai, diante do seu Senhor. Sabe aquele filho que é tímido, que ele não fala com ninguém, mas quando chega em casa ele vira uma tagarela? Ele fica: tá bom, meu filho, espera um pouco, chega. Que ele não para de falar, que ele confia em falar com o pai, com a mãe. Então, diante das pessoas, irmão, se mudeça, usa a fé. Como é que está seu filho? Não, está bem. Ah, mas eu vi ele. Não, mas ele está bem, fica tranquilo. Abre seu olho, meus olhos são abertos, fica tranquilo. Agora, diante de Deus, você vai falar: Deus, esse problema do meu filho aí é uma multidão que eu não dou conta, não. Esse problema que está aqui no meu casamento, Deus, é um problema que eu nem sei o que fazer. Você está falando com Deus agora, com o seu Pai. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí ele diz assim, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Deus, eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão na Sua palavra. Eu jamais tirarei os olhos da palavra do Senhor. Eu sempre serei confiante naquilo que o Senhor tem me falado. É isso que nós temos que fazermos. Aí olha só o versículo de número 13. E todo Judá... Leia aí, por favor. E todo Judá... Então, Judá, as mulheres, as crianças, todo mundo estava de pé, certo? Leia de novo o versículo 5, por favor, só o primeiro versículo, só a primeira parte. E pôs-se Josafá, ok. E pôs-se Josafá, agora leia o versículo 13. E todo... Amém. Hoje, olha aqui para mim, hoje você luta contra o medo, batalha e permanece de pé. Amanhã toda a sua família está de pé. Primeiro Josafá se levantou. Agora a palavra diz que todos Judá, as mulheres, crianças, os filhos, todo mundo estava de pé. Meu irmão, nós não podemos cair. A gente tem que ser firme na presença de Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis, não tire os seus olhos da promessa. Deus, meus olhos estão postos em Ti. Eu posso estar enfrentando uma luta, uma batalha, em qualquer situação, mas meus olhos estão em Deus. Meus olhos estão postos no Senhor. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Quando os seus olhos estão postos em Deus, aí quando você está de pé, a família se levanta, olha o que acontece, versículo 14, olha quem vem, leia comigo. Olha quem vem. Então veio quem, gente? Então, quando nós estamos de pé, nossa família se levanta, o Espírito Santo vem. E quando ele vem para trazer a notícia boa. Ele vem para mostrar para você que você não está sozinho. Diz aqui o versículo de número 14, é 15. E Jaziel diz: dai ouvido todo Judá e morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Agora o Jaziel saiu de cena, o próprio Deus entrou falando o seguinte: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão. A partir desse momento, essa peleja não é sua mais. Ela é de quem? Do vosso Deus. Deus entrou em ação
Deus tomou aquela batalha para ele quando eles estavam então em pé. Irmãos, não sei se alguém aqui, é óbvio que no meio do povo de Deus não tem isso, mas na infância, quando chegava alguém, os antigos chegavam em casa, que tinha apanhado na rua, o pai catava ele para o braço: você vai lá agora, quer ver batendo você na minha frente. É assim, não é? E a próxima vez que você apanhar na rua, chegar aqui, você vai levar outra surra. Porque o pai queria proteger, irmãos. O pai queria, o coração tremia querendo entrar na frente. Olha o que Deus está falando: ô Josafá, eu vou entrar na frente dessa batalha aí. A multidão é grande. É como se pegasse Cuiabá e mandasse brigar contra Cáceres. Não teria chance. É quase 10 vezes mais o número de pessoas. Mas quando Deus está do nosso lado, versículo 16: amanhã descereis contra ele. Quando Deus está do nosso lado, não importa o tamanho da multidão, vai contra ela. Não importa o tamanho da dívida, liga e fala: meu irmão, como eu não sei, mas eu vou te pagar. Não importa qual seja a situação, vá lá e faça o exame, acredita no poder de Deus. Agora, o que a palavra está nos ensinando é: eu tenho que tomar atitude. Agora ele diz assim, ó, versículo 17: nessa peleja não tereis que pelejar. E ele diz assim, ó: parai. Você está muito ansioso. E essa ansiedade é que tem te atrapalhado. Ah, mas a multidão, tá. Amanhã você desce lá, meu filho, mas fica parado. Fica tranquilo. Parai e estai em pé. A exigência dele é essa: tira a ansiedade do coração, lança ela sobre Deus e fica em pé. E aí você vai ver a salvação que o Senhor fará para convosco. É o que a palavra diz. E ele diz: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. Por quê, gente? Porque o Senhor será convosco. E quando Deus está conosco, a gente tem que ir em frente à batalha. Problema com o filho, chama ele para conversar. Ah, pastor, é só chamar que ele já sai falando. Não, chama ele. É Deus que está falando. Amanhã sai eles ao encontro. Qual que é o problema que tem te afligido? Vai ao encontro a ele. E vamos acreditar que o Deus que está nos prometendo vai nos dar o respaldo e nos ajudará em nome de Jesus. Amém? Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil.